A Justiça de São Paulo determinou o fim da greve dos caminhoneiros autônomos. O Sindicato dos Trabalhadores informou que só haverá regularização do abastecimento dos postos se a Polícia Militar garantir a segurança deles. Depois de 3 dias de paralisação, a mobilização causou desabastecimento de combustível na região metropolitana. Os caminhoneiros autônomos suspenderam a entrega de combustível como protesto à decisão da Prefeitura de proibir o tráfego de veículos pesados na Marginal Tietê. Enquanto isso, a polícia prendeu 4 gerentes de postos por cobrar preços abusivos de combustíveis em São Paulo. E até às 15 horas de hoje, a Fundação Procon recebeu 155 denúncias. Se elas forem confirmadas, os donos dos postos serão autuados e terão de pagar multas que variam de 400 a 6 milhões de reais. No fim da manhã de hoje, apenas 1% dos 2.000 estabelecimentos da cidade ainda tinha gasolina, etanol e diesel para vender. O repórter Carlos foi para a rua conversar com os caminhoneiros e com a população. Essa restrição de São Paulo está acarretando uma restrição maior ao redor da Grande São Paulo. Devido ao Kassab fechar a Marginal, o que está acontecendo? As outras prefeituras, para que os caminhões não invadam o ABC, que não invadam Osasco, Barueri, eles estão também impondo restrição. E como essa restrição está afetando o seu cotidiano de trabalho? A restrição está afetando da seguinte forma: a gente não consegue dar produtividade. A gente conseguia fazer 2, 3 viagens por dia. Agora a gente não consegue. A gente às vezes consegue, na maioria das vezes a gente consegue fazer uma viagem. Caiu a produtividade, caiu o salário. Está precisando de mais caminhões para poder atender a mesma quantidade de clientes. Você entendeu? E o grande problema é a gente estourar a carga horária todo dia. Se o Kassab fosse um cara que pensasse no povo e tal, ele ia fazer a gente voltar a trabalhar, tirar a restrição e voltar a conversar. E ele não quer conversa. A parte da construção civil está sendo afetada porque nós temos que trabalhar em 2 períodos. Nós não vamos descansar, né? Teremos que rodar à noite, temos o risco de ser roubados os caminhões. Ninguém tem condições hoje de pagar um seguro, né? E a gente corre o risco de perder os nossos caminhões. E estamos com um problema também até com a lei do silêncio, porque chegamos em obra e não podemos descarregar porque vizinhos estão reclamando do barulho. E afeta também a nossa vida social. A gente agora tem ficado aí de 16 a 20 horas trabalhando. A gente chega em casa às 11 da noite e volta aqui para as 4 da manhã para carregar. A gente está tendo muita dificuldade para conseguir cumprir a nossa carga horária, que é de 12 horas. E como está sendo essa negociação com a prefeitura? No dia 27 de dezembro de 2011, nós tivemos uma audiência com o prefeito, onde ficou decidido a restrição seria a partir e as autuações a partir do dia 12 de janeiro de 2012. Isso foi discutido e foi alterado, ou seja, foi suspensa por 2 meses, sendo ela implantada a partir de 1º de março. E nós fizemos ali 6 reuniões com entre todos os sindicatos de trabalhadores, trabalhadores autônomos, trabalhadores empregados e das empresas de transportes, todos os sindicatos envolvidos em transporte. Em nenhum momento houve um avanço, em nenhum momento houve um retorno para nós. São Paulo precisa do caminhoneiro. Então eles têm como colocar mais transportes, diminuir essa quantia de carro rodando na Marginal. Para o pessoal ter uma ideia, o caminhoneiro ele transporta que tipo de produtos aí, que tipo de coisas? Alimentício, roupas, calçados, construção civil, combustível. Você está preocupado agora com essa dificuldade aí para abastecer? O governo teria que arrumar uma outra forma, entendeu? De tirar o trânsito de São Paulo, mas não tirando os caminhões, porque na realidade os caminhões, o Brasil não vive sem caminhão. Se tivesse que tirar, teria que tirar os carros pequenos da rua, entendeu? Porque você vê vários carros pequenos da rua com apenas um motorista dentro e ninguém faz nada para tirar os carros pequenos da rua. Não tem como ficar sem os caminhões, né? Porque tá faltando diesel em todo lugar, eu mesmo tô com o caminhão parado. Você é caminhoneiro? Eu sou caminhoneiro, não tem como sair porque a gente fica com medo de ser pedrejado. Tá ficando precária a situação para nós e eles abusam dessa situação aí para aumentar a gasolina, o álcool. Tem alguns postos que estão subindo lá no alto, R$5, estão enfiando a faca. Qual que é a sua opinião em relação à restrição de caminhões em São Paulo? Eu achei muito bom, a Marginal tá vazio, menos trânsito. E eles têm o dia inteiro para estar rodando.
Não tem o porquê estar fazendo essa paralisação. Tudo nós dependemos do caminhão. Tudo que você vai precisar, a maioria das mercadorias que trazem é o caminhão. Se os caminhões pararem, para muita coisa. Para São Paulo, para o Brasil todo. Depois do anúncio do PIB ontem, que gerou muita especulação na economia, hoje é dia de aguardar a nova taxa Selic. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reuniu, mas ainda não anunciou o novo valor. Há indícios de corte, o quinto seguido, desde agosto do ano passado. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou que na próxima terça-feira vai participar da audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e vai falar sobre a economia do país e o crescimento do Produto Interno Bruto de 2,7% em 2011. E para falar sobre esse assunto, que movimenta a economia e a nossa vida, recebemos o comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Boa noite, tudo bem, Paulo? Boa noite, Márcia. Qual a avaliação que você faz desse 2,7% do PIB? É uma avaliação importante, porque, por um lado, é um PIB menor do que o necessário, e, nesse sentido, é decepcionante. Por outro lado, foi suficiente para um marco histórico. Com esse crescimento em 2011, o Brasil ultrapassou a produção da Inglaterra. A Inglaterra, durante todos os anos 1800 até 1940, foi a maior potência do planeta, o Império Britânico. Então mostra que o Brasil está virando gente aí da primeira linha, de frente, de vanguarda, e ainda provavelmente ultrapassa a França no ano que vem ou nos próximos anos, se tornando a quinta economia mundial, atrás apenas da Alemanha, Japão, China e Estados Unidos. Nesse sentido, é preciso dizer que 2,7 foi muito abaixo do que a presidenta Dilma queria no ano passado. Começou falando em 5, reduziu para 4, deu só 2,7. Mais grave ainda, nesse 2,7 a indústria cresceu só 1,6 e hoje o IBGE anunciou, os jornais de amanhã vão dar resultados em que a indústria brasileira em janeiro caiu 3,4 na comparação com janeiro do ano passado ou 2,1 na comparação com dezembro. É preocupante. É muito preocupante e isso tem ligação com o que você comenta agora, o anúncio da nova taxa de juros, que todos admitem que será de pelo menos 0,75. Eu peço, repito, como já fiz aqui em dezembro, que a torcida dos trabalhadores é para que seja de 1 ponto, para que o Brasil volte rapidamente a ter um nível de juros mais adequado a esse ambiente de crise na Europa, de redução da produção chinesa, para que não haja o problema do desemprego. Se o governo não agir logo, com urgência, nos próximos meses começaremos a ter notícias de fábricas demitindo. Então, os trabalhadores da indústria que estão preparando uma agenda toda aí de manifestação em defesa do emprego e da produção estão corretos? Muito bem, com muita agilidade. Já houve manifestação no ABC, na Anchieta, no ano passado. Manifestações estão sendo repetidas agora em janeiro e fevereiro. Reuniões em Brasília ainda hoje e um calendário para março, abril, até 10 de maio, um grande evento em Brasília. Se prepara uma manifestação para a Assembleia Legislativa de São Paulo para reunir 100 mil pessoas, para deixar claro e fazer com que um governo, como o governo da presidenta Dilma, que é um governo que nasce da luta dos trabalhadores, tenha uma compreensão da necessidade de urgência na linha de corrigir o câmbio, fazer alguma coisa para que essa enxurrada de dólar não facilite tanto as importações. As importações levam as fábricas brasileiras a produzirem menos, o risco de desemprego. Então a luta é em defesa do crescimento econômico de 2012, para que o Brasil siga mesmo essa caminhada para se tornar a quinta economia do planeta. Ok, obrigada, Vanucchi, pela presença.